coloca aqui, senhor Dmitry, a Rússia teria meios para apoiar a Armênia e a Sérvia diante de um agravamento? Uma pergunta genérica, mas se o senhor quiser dar uma passada para que a gente entre nos temas importantes aí da Ucrânia. Sim. Veja, quando estamos... Vamos ver a parte crítica de situação. Eu acabo de falar para você que Pashinyan não estava preparando suas tropas para defesa da Armênia. Não estava preparando para defender. E as suas declarações, sempre ele faça provocativas declarações contra o Azerbaijão. Porque não é assim, falando que Pashinyan é bem fofinho, ele também faz provocações. Mas eu acho que quando você não tem uma espingarda, você não pode acercar-se do tigre e começar a puxar a ele bigote dele, tigre. Porque primeiro que você não tem espingarda. E segundo, você não pode falar, vem o urso atrás e ele vai defender. Então, o urso vai perguntar, escuta, para que você acercou com esse tigre? O tigre estava calmo, para que você está incomodando dele? Eu acho que ele pergunta, senhor Dmitry, no sentido se os meios materiais, militares, vamos supor, se os interesses da Rússia fossem ou forem atingidos no Cáucaso e nos Balcãs, se o senhor acredita que a Rússia pode travar 3 guerras, na Ucrânia, no Cáucaso e nos Balcãs? Mas e por que não pode? Porque desde o começo nossa conversa, de primeira conversa, estava falando que quem entrou na Ucrânia, as tropas interiores russas, o exército não está lutando. Você viu o exército que está a Armênia está esperando. O exército não está lutando. Agora foi chamado 300 mil pessoas para reforço, mobilização aérea. E dessas 300 mil pessoas, 150 mil pessoas foram à Ucrânia, entre as quais 70 entraram em tropas de combate para reforço e 70 estão na segunda posição. E 150 estão mobilizados, pessoas estão dentro da Rússia. E o exército russo não entrou. O exército russo está intacto. Então, você fala, vai intervir a Rússia? Eu não sou ministro de exterior da Rússia, não sei qual acordo foi feito. A Rússia, como está garantizando de acordo entre Azerbaijão e Armênia, seguramente vai tomar medidas. E a Azerbaijão conhece isso, e a Azerbaijão não está interessada para que seja algum enfrentamento de quente. Pelo menos assim foi a última conversa entre Putin e Aliyev. Aliyev é presidente da Azerbaijão. Ou seja, provocações está, mas eles não estão interessados em entrar. Então a Rússia tem totalmente força para colocar a cumprir suas opções, seus objetivos, de cumprir seus acordos que foram feitos. No parte de Sérvia, eu duvido que, porque não tem, vamos falar de ponto militar, ponto militar não tem como ajudar a Sérvia, porque está muito países entre Sérvia e a Rússia. E eu não vejo, por exemplo, de forma física ajudar a Sérvia a se resolver, se eles não resolvem. Mas, de ponto de vista diplomático, mas diplomacia ultimamente não funciona bem, como você pode ver. Não, sem dúvida, mas eu digo no seguinte sentido, se a OTAN enfrentar a Sérvia novamente, vamos supor que os britânicos fizeram declarações provocativas, os americanos, os alemães, se houver um enfrentamento novamente, se a OTAN bombardear Belgrado novamente, se a OTAN atacar posições dos sérvios novamente, isso poderia gerar uma represália da Federação Russa, no entendimento do senhor? Eu não conheço, Rogério, eu não sou especialista de região de Iugoslávia, apesar que eu tive a passagem por Iugoslávia há muito tempo atrás, conheço Iugoslávia pessoalmente. Eu não sei quais acordos agora que tem entre Sérvia e Rússia. E você tem que entender que a Rússia também tem próprios interesses, e se tem acordo feito, a Rússia sempre cumpre acordos. Veja na Síria. Tinha acordo de paz e ajuda mútua, e a Rússia ajudou a Síria. E na parte da Armênia, também a Rússia ajudou para a guerra. Então, se tem acordos, a Rússia sempre cumpre acordos. A Rússia cumpre palavras. Nós temos ditado palavra dada, palavra cumprida também. Você não tem que dar palavra se não cumpre. A Rússia promete e cumpre. Então, quer dizer, o senhor não vê problemas no sentido militar? Por exemplo, da OTAN criar outras frentes para a Rússia? Recentemente houve problemas na Cazaquistão. Eu vejo, por exemplo... da Rússia se empenhar em mais de uma frente?
Não vejo nenhum problema. Nenhuma frente, em dois frentes. A Rússia tem suficiente força para enfrentar mundialmente. Esse é de verdade. Esse sim, sim é uma coisa de voar. A Rússia tem possibilidade de enfrentar, mas tem que ver, porque um objetivo dos Estados Unidos de fazer para que a Rússia abrir muito frente para que a Rússia pode atender as chamadas e lutar não com o inimigo, mas nós conhecemos quem é esse inimigo de verdade. Nós conhecemos, e já foi falado para esse inimigo que tem que ter cuidado isso. Depois, durante a nossa conversa, eu vou falar algumas coisas que você seguramente não chegou aqui, informações sobre câmbios de geopolíticos na parte de Rússia, na parte de visão de como vai desenvolver-se todo o futuro, assunto de implementação de armas nucleares, assunto de... Eu posso comentar para você.